Olá putos barbudos, sejam bem-vindos ao 337º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras, tudo bem convosco? Comigo? Pá, nem sei bem, ok? Porque isto está a ser gravado há 1h08, 9 agora, do dia 8 de junho de 2025, ou seja, já é domingo. E pá, porquê é que eu estou a gravar a esta hora? Porque, basicamente, o senhor engenheiro está em viagem e então eu ia-me aqui organizar para fazer umas cenas que ainda não posso falar, ok? Talvez já possa falar no próximo episódio, mas talvez daqui a 2. Contem com que seja daqui a 2 porque é mais provável. E então até acordei relativamente cedo, só que pá, fiz algumas cenas, só que depois não estava a querer gravar o podcast, estás a ver? E então fui adiando, até que lá está, pá. Tinha de gravar agora, que era para editar amanhã. E amanhã digo domingo, sendo que já será hoje. Mas pronto. E então, é por isso que estou a falar assim um pouco mais baixo, que é para ver se ninguém me bate aqui à porta a dizer caralho, já não são horas de estar a fazer barulho, estás a ver? Por isso, já. Uma das cenas que fiz, pá, só para passar tempo mesmo, voltei a assistir jogos de CS, ok? Está a correr o Major em Austin. Austin é Texas, não é? Exatamente, é Texas. E pá, desta vez não temos o Sol, que não se classificaram, mas temos a Fúria, ok? Que está forte. Ganhou o primeiro jogo e perdeu o segundo, por isso está ali 1-1. Nada mal. E depois também ainda temos algumas equipas brasileiras que pá, até se apresentaram em boa forma, porque a Pain já dá 2-0, dessas vitórias é contra a Fúria, e a Legacy a mesma coisa, também está 2-0. Depois temos o MIBR que pá, se perde amanhã é arrumado, por isso já vamos ver. Amanhã então há a Fúria, também há a final da Liga das Nações, por isso há muita cena a acontecer. Mas então pá, estive a fazer isso. Depois também estive a ajudar o meu pai a fazer umas cenas, por isso, é por isso que estamos agora a gravar a esta hora. E pá, e estas semanas têm sido complicadas, porque basicamente eu tenho acordado à hora do costume, 5 horas, só que tenho-me deitado tipo às 10, 11, meia-noite e sempre a trabalhar durante esse período, estás a ver? E então tem sido um pouco complicado. E chegou ao ponto de eu tinha visto que ia haver uma peça de teatro em Barcelos. É um monólogo da Sara Barros Leitão que se chama Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa. E pelos vistos isto também está em livro, por isso quem quiser acho que pode comprar. Deixem cá ver em quanto é que custa. Ok, custou 8€. Está na sua segunda edição. E pá, e o que é que aconteceu? Aconteceu que então jantámos, fomos para Barcelos e eu sentei-me na cadeira do Teatro Gil Vicente e pá, basicamente eu estava literalmente a pesar figos, ok? Não sei se conhecem essa expressão, mas então eu estava sempre assim com a cabeça aí para a frente e para trás, tipo a tentar despertar e pá, por muito triste que possa parecer, eu não percebi nada da peça porque adormeci várias vezes. Enquanto que ao lado tinha tipo a senhora engenheira a chorar, bué atenta, e depois chegou ao fim e disse eu adorei a peça. E eu, pronto, ok, pelo menos se tu adoraste já valeu a pena a viagem, porque eu estava mesmo exausto. Mas pronto, essa fase já está a passar e daqui a pouco já podemos voltar à rotina normal, o que por um lado é bom, porque assim já não preciso fazer figuras tristes num teatro do norte do país. Mas então basicamente o que eu percebi do monólogo conta a história da empregada doméstica em Portugal, ok? E de lutas que elas tiveram para terem mais direitos e tudo. Só que lá está. Só que depois, como ia adormecendo ao longo da peça, não consegui prestar grande atenção. Por isso, se voltar novamente ao norte do país, talvez esteja mais atento. Caso contrário, e pá, e se puderem assistir noutra parte do país, pá, eu acho que recomendo, ok? E foi engraçado porque eu tinha ouvido falar deste monólogo porque estava a ver a agenda cultural do Teatro Circo e então tinha lá a leitura do texto. E eu, foda-se, eu não quero ver só a leitura do texto, quero ver a peça encenada. E então depois é que vi que estava então em Barcelos. Lá está, é mais um daqueles conceitos em que o ator já está em palco quando tu te sentas, ok? Já está a fazer cenas, tipo ela estava a passar a pano e o caralho, mas
Não posso dizer que eu gostei muito porque adormeci, mas daquilo que vi pareceu-me interessante. Já, podem comprar o livro ou podem então tentar ver a peça Monólogo de uma Mulher Chamada Maria com a Sua Patroa. A parte interessante é que também tinha alguém a fazer língua gestual. Por isso, mais uma cena acessível para todos. Depois isto foi na sexta. No domingo, tivemos um aniversário de uma amiga de senhora engenheira, uma das migas que também está em viagem com ela. E esse aniversário foi bom porque impediu-nos de ir ao ensaio das marchas. E este domingo também não vou porque a senhora engenheira está fora e não ia eu sozinho sujeito a que alguém me roubasse, em que alguém quisesse fazer par comigo, e então não vou. Mas estava lá no aniversário, um ambiente bué familiar, bué de pessoas que eu desconhecia, ok? Eu estava ali só no grupinho de amigos de senhora engenheira que eu conheço minimamente. E estava lá um gajo chatíssimo, chatíssimo. Sempre a querer ser o centro das atenções, sempre a dizer merdinhas e o caralho, sempre a comentar tudo, mesmo quando ninguém lhe perguntava nada. E era eu só espero que um dia eu não seja este otário, estás a ver? Porque às vezes acontece, tu com a idade vais tornando-te neste otário. E eu só espero não me tornar. Só espero não me tornar, porque era bué triste. Principalmente porque, enquanto isto estava a acontecer, a senhora engenheira estava a falar com uma criança que nós depois descobrimos que era filha dele. E a miúda não tinha nada a ver, estás a ver? A miúda parecia ter assim uma sensibilidade extra e tudo. E o pai era só um otário. Por isso às vezes é tenso ver estas linhagens estranhas. E por falar em otários, então o que é que se passou com o Trump e com o Elon Musk, meu? É a típica cena de zangam-se as comadres, descobrem-se as verdades, é isto, não é? E isto é só engraçado. Isto é só engraçado porque até há pouco tempo o Elon Musk era quase a mascote da propaganda da campanha do Trump. Andava com um boné a dizer que o Trump tinha sempre razão. E agora chatearam-se. Agora chatearam-se e isso é incrível porque já ouvi o Steve Bannon, que era um dos loucos, que era um dos idealizadores da campanha do Trump, a dizer que o Elon Musk que devia ser deportado porque era um imigrante ilegal e o caralho. Já há cenas do Musk a dizer que o Trump está envolvido com o Epstein e com todos os escândalos de abusos em que o Epstein estava envolvido. E é bem engraçado porque parecem só duas crianças, ok? Parecem só duas crianças. Eu ontem estava a jantar com o Zé Lopes, porque fomos aos banhos velhos, que vai ser já o próximo tema. E ele estava a dizer, a definição dele foi perfeita, que é, eles estão naquele momento em que a professora da primária dizia, como é? Como é? Estão chateados um com o outro, porquê? Vamos lá fazer as pazes, vamos lá. E é só bizarro porque de um lado tens o presidente do país mais poderoso do mundo e do outro tens o homem mais rico do mundo. E mesmo assim, percebe-se que, sei lá, ambos precisam de fazer terapia ou assim porque têm muitas merdas mal resolvidas entre eles. Mas está só a ser interessante. Parece que estamos a assistir a um reality show de milionários em direto, por isso. Que tempo para estar vivo. Temos guerra na Ucrânia a acontecer, temos a Palestina a ser destruída, a acontecer um genocídio na faixa de Gaza e depois pessoas que deviam estar importadas com essas merdas estão só a mandar boquinhas numa rede social uma à outra. E então é a tal cena, é como aquele pessoal que vota no Chega por voto de protesto. Devem estar contentes para caralho com este voto de protesto, tanto no Trump ou até a votar no Trump por causa do Elon Musk. Devem estar contentes para caralho e viram que o vosso voto foi representado. Mas a mim não me surpreende, mas pronto. Depois então, indo para o último tema, aproveitei então a ausência de senhora engenheira e fui num date com o José Lopes, porque nós já tínhamos combinado de ver os concertos dos Banhos Velhos, que já é uma tradição que fazemos há alguns anos. Sempre que começa a agenda de concertos, costumamos ir, às vezes com outras pessoas, outras vezes sozinhos, e então os Banhos Velhos começaram este ano com
com os concertos de Marquise e Rita Avião. Marquise foi a terceira vez que eu os vi. Já os tinha visto numa Folk Fest, vi-os no Sol à Vila do ano passado, acho eu, e agora novamente nos Banhos Velhos. Pá, este concerto acho que foi o mais fraquito deles. Houve ali alturas em que a vocalista falhou, houve ali alturas em que acho que o som da guitarra não estava assim muito forte. Estava tipo, não sei se era qualquer problema de ligação ou assim, mas notava-se que em certas posições que o guitarrista estava, o som parece que perdia a totalidade do som que podia entregar. Estás a ver? Não sei se já vos aconteceu quando metem um cabo de fones. Uma cena que as gerações atuais não sabem o que é, mas quando metiam um cabo de fones numa entrada para fones, mas a entrada estava tipo larga ou assim, então era preciso forçar para estar a dar, estás a ver? Era quase essa sensação que estava ali a sair da guitarra. Mas pronto, foi ok, não foi incrível. E depois tivemos então o concerto da Rita Avião, que pá, também acho que é o terceiro concerto dela. Acho que é isso, terceiro concerto dela. E pá, gostei. Só que é tal cena, o som parece que estava muito potente. Ou então, também podia ser por nós estarmos mesmo perto das colunas. Mas então estava assim, estava too much, estás a ver? Acho que podia estar um bocadinho mais baixo que era o suficiente. Mas também lá está. Por outro lado tinha pessoal a fazer barulho para caralho, perto dos bares das bebidas. E então, se calhar justificava-se estar assim alto. Mas acho que começaram bem os beijos. Este ano o cartaz não é assim super forte. Já teve anos melhores, mas é tal cena. Para o preço que é, está bom. E pá, e nós saímos dos concertos completamente destruídos, por isso, já estamos naquela fase em que será que isto é para nós? Será que não devemos assumir a velhice e ficar em casa, sei lá, a fazer tricô ou a fazer o solocu? Mas pronto, vamos ver agora como é que correm os próximos concertos. Entretanto, também foi anunciado o cartaz do Rock Nordeste, que eu tenho de apontar no calendário, senão vou-me esquecer, que é nos dias 20 e 21 de junho. Ok, a ir só podia ir no dia 20, porque no dia 21 já tenho uma cena marcada com a senhora engenheira. Mas então pronto, foi anunciado o cartaz. No dia 20 temos Pluto, Capicua, Samuel Lúria, Clube Macumba e Miguel Rendeiro. E no dia 21 temos Rita Avião, Seguro Fechado, Água Purga, que eu desconheço, Dance Revival, que eu desconheço, Inuifal, que eu também desconheço, e Shinobi, também DJ set. Por isso, pá, está aqui um cartaz minimamente interessante. Eu acho que o do dia 20, que lá está, que é o dia que posso ir. Ei, parem aí, que eu estou aqui a fazer merda. Estou aqui a fazer merda. Eles também me enganaram, meu. Quer dizer, metem os nomes juntos e afinal tem de ver por cores. Ok, então pronto, então peço desculpa. No dia 20 então temos Pluto, Clube Macumba, Rita Avião e Shinobi DJ set. Ok, e dia 21 temos então Capicua, Samuel Lúria, Miguel Rendeiro, Seguro Fechado, Água Purga, Dance Revival e Rinuifal. Ok, assim dia 21 é mais forte, porque também tem mais nomes. Dia 20, talvez por ser a sexta, só tem aqui 4 nomes, sendo que são 3 bandas e um DJ set. Acho que costumava ter mais nomes no primeiro dia, mas pronto. Por norma, depois no sábado, os concertos devem começar logo à tarde, por isso. Talvez, deixem cá ver, já agora. Pois, não sei porque ainda não tenho aqui os horários de todos os concertos. Mas pronto, vamos ver. É um festival que eu tenho acompanhado. No ano passado acho que não fui, mas foi em 2023 e já fui, sei lá, para aí umas 4 ou 5 edições deste festival, que é num sítio muito fixe, porque é no Parque do Corgo, que tens o Rio Corgo lá perto. Tens também o parque de campismo relativamente perto, ou seja, dá para estacionar o carro no parque de campismo. Campismo que não é incluído, porque lá está, porque a entrada para o festival é gratuita e o parque de campismo é só um parque de campismo. Mas então dá para estacionar lá o carro e dá para andares a pé durante os 2 dias, porque é totalmente tranquilo. Por isso já. Também agora começa a aparecer aí mais cenas. Também já temos, eu não sei se já falei aqui, este ano também volta o
o Swap Fest, que no ano passado não se realizou, nos dias 5 e 6 de setembro, com Caio, Ana Lua Caiano, Bad Legs, Quadra, K7 Pirata e Black Bombine. Por isso, vamos ter aí cenas. Hoje, por exemplo, havia aqui uma cena na cidade de Guimarães, mas chamado O Retiro, que eu nunca tinha ouvido falar, mas este ano apareceu-me o cartaz, mas como já tinha ido ontem ao concerto dos Banhos Velhos e como eu já sou um idoso, decidi passar. Mas então aí aconteceu bué das cenas, isso é fixe. E vamos então para as recomendações culturais desta semana. Estou aqui o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações culturais, começámos com os podcasts e começámos, eu acho que ainda não tinha falado aqui, do hotel, que terminou, é uma história que começou a ser contada em 2019 e termina agora, em 2025, ao fim de 81 episódios. Também houve os espetáculos ao vivo, não sei o que é que se passou, mas é incrível. E lá está, e isto só aconteceu porque o Luís Franco Bastos é muito forte a fazer vozes e em vez de fazer mais um podcast de humor, conseguiu fazer uma cena totalmente diferente na podosfera portuguesa. E isso tem todo o valor. E lá está. E vamos ver se continuará neste mídia ou não. Já vi que vai estrear agora um podcast na BetClick que é ok, isto é só o falsos excelentes da BetClick, por isso até que ponto vale a pena, mas gostava de o ver a fazer assim mais cenas deste género, porque ele agora podia criar histórias. Imaginem, agora foi um hotel, podia criar histórias que ele quisesse, com as personagens que ele quisesse, porque já se viu que ele tem capacidade para fazer umas 10, 12 vozes totalmente diferentes, e isso é um talento incrível. Depois, na música, tenho aqui 5 álbuns, tenho 2 brasileiros e 3 cantados em inglês. Começamos com o primeiro, que é o álbum do cantor Zé Barra, que ele acho que também fazia parte da banda Bala de Desejo. E então ele já tinha lançado o álbum Marquês 256 em 2023 e agora em 2025 lançou o álbum Afim, que está ok, não está extraordinário, mas está ok. Tem 8 músicas, 31 minutos, gostei bastante e vai estar aí a tocar, pode ser a música que abre este álbum, Infinito em Nós. Seu amor foi melhor, nosso amor foi tudo de bom. Não me importo em sentir mais do que você, eu só quero te dar 100%, eu vou te adorar. Nossa coisa não vai nunca se acabar, eu te sinto daqui, te sinto de todo lugar. Depois, vamos agora para 2 álbuns que estão na Pitchfork. O primeiro é da banda /duo Smerdz, que lançaram um álbum chamado Big City Life, e a Pitchfork diz o seguinte: o álbum pop pós-moderno e furtivo da dupla norueguesa aborda-te numa festa e sussurra. Queres ir a algum lugar ainda mais fixe? Ok, não sei se foi isso que eu senti ao ouvir o álbum. Eu, como não conhecia esta dupla Smerdz, não sabia o que esperar. Ok, já tenho aqui 3 álbuns antes deste e lançaram agora em 2025 o mais recente. Junta assim um pouco mais de eletrónica, mas eu gostei, ok, é diferente, não era uma cena que se eu não visse a nota na Pitchfork a dizer que era um dos melhores novos álbuns, nunca na vida provavelmente iria ouvir, porque não me iria chamar a atenção, nem pela capa, nem pelo nome, nem por nada. Mas então gostei e vai estar a tocar, pode ser a música que está no meu álbum Big City Life.
Depois temos o novo álbum dos Turnstile, banda que já vi ao vivo em Paredes de Coura, que lançaram Never Enough. E a Pitchfork diz o seguinte: a maior banda do hardcore cresce o suficiente para abranger ritmos eletrónicos e meditação com flauta. O seu novo álbum estende as expectativas exageradas, mas responde a um chamado maior. Pá, está muito agressivo, ok? Está muito agressivo. Eles ao vivo são incríveis, por isso, quem tiver a oportunidade de os ver ao vivo, recomendo muito. Eles estarão agora no Primavera Sound, por isso, quem tiver bilhetes que aproveite este concerto. E que aproveite este concerto e então que vá ouvindo o álbum para se ir preparando. E vai estar aí a tocar. Pode ser, lá está, pode ser a música que também dá nome ao álbum e que é a primeira, Never Enough. Depois, seguem-se agora os 2 álbuns que eu mais ouvi esta semana. Foi uma semana em que deu para ouvir muita música, contrariamente ao que tem acontecido nas outras semanas, por isso voltámos aqui com a média dos 5 cantos, era quase padrão. Mas então, temos novo álbum do Rubel. Está aqui a ver porque aqui num site do Wall tinha dito que ele tinha feito uma operação ao coração. Ok, mas a operação ao coração foi em 2023, caralho. Já estamos em 2025. Por isso, nem sei porque é que... Nem sei como é que eu não tinha sabido disto, mas pronto. Ele então agora voltou e lançou o álbum Beleza, mas agora a gente faz o que é com isso? É que pá, na capa tem tipo um pato a mijar-lhe em cima, uma cria de pato, um patinho a mijar-lhe em cima. E pá, eu adorei o álbum. Isto porquê? Porque tal como estava a dizer na entrevista que eu estava aqui a ler enquanto estava em silêncio, que depois vocês não vão perceber, este álbum marca quase um retorno às origens dele, ok? Porque ele, o seu último álbum de 2023, As Palavras volume 1 e 2, tem de tudo. Tem desde forró até funk. É quase... como é que eu irei dizer? É quase uma amostra da variedade da música brasileira. Ele agora volta mais para uma cena mais dele, só ele e o seu violão. E pá, eu adorei, ok? Tem 9 músicas, 34 minutos. Eu ouvi em loop. E pá, é difícil escolher uma que se destaque, porque eu gosto de todas, mas se calhar vai estar aí a tocar a Azul Bebê. Já sarei meu coração, tá bom. E depois, para terminar, pá, o álbum novo da Little Sims, que também já vimos em Paredes de Coura. Ela lançou o álbum Lotus, foi lançado esta sexta-feira, e lá está. Uma das primeiras músicas chama-se Free, ok? É a 5ª música, e eu partilhei. E uma amiga de senhora engenheira achava que era uma boca, porque ela tinha ido de viagem na sexta. E então estava tipo a fazer a piada, estou livre. Mas não, foi porque era das músicas que eu tinha gostado mais, mas depois nem é a minha favorita do álbum, porque a minha favorita é mesmo, acho que é mesmo a que dá nome ao álbum, a Lotus, porque tem o Michael Kiwanuka e o Youssef Daisy, então está incrível. Ok, tenho aqui, dá para ler aqui um parágrafo aqui do público que diz assim: entre a raiva e a ternura, Lotus é Little Sims na sua totalidade. Depois de uma crise de autoconfiança que ele levou a questionar o seu lugar na música,
a rapper, cantora e compositora britânica regressa de cabeça erguida com um novo álbum. Os últimos tempos não foram fáceis para Little Sims. Na teoria tinha tudo para dar certo. Uma cantora e compositora em topo de forma e no topo do reconhecimento. Um disco, No Thank You, de 2022, continuou a provocar paixões e reverberações após o lançamento. E outro, o antecessor, Sometimes I Might Be an Introvert, de 2021, que lhe valeu um Mercury Prize, um dos mais prestigiados prémios musicais das Ilhas Britânicas, um percurso paralelo como atriz que se consolidou com a participação na série de televisão britânica Top Boy, transmitida no Channel 4 na Netflix. Ok, foda-se, não dá para ler o resto. Mas pronto, não dá para ler o resto. Afinal, a cena do público não era assim tão interessante como pensava. Mas o que se pode dizer é que é mais um álbum do caralho da Little Sims. Eu adorei. Já ouvi para aí umas 3 vezes desde sexta. Curti muito. Todas as músicas são fortes. E é por isso que ela é um dos nomes mais fortes do hip hop britânico. Mas vai estar aí a tocar a música que dá no meu álbum, Lotus, com Little Sims, Michael Kiwanuka e Youssef Tay. What it is I see and how I'm affected. So quit acting like the world I've been neglecting. I choose to keep myself protected. You remain infected, acting like I did a crime. You want me arrested. If I'm not good enough for you, then stop investing. It's not by force you should listen. I don't expect it, but I won't tolerate a lie or be disrespected. You're right, I'm not the damn puppet. You're prodigy. Sometimes I can't believe the nerve, the hypocrisy. I'm not responsible for the world. In all honesty, all I can do is better myself. That's my prophecy. E pá, é isto. Mais um episódio gravado. Espero que a minha voz de Oceano Pacífico não me tenha chateado. Mas já sabem, mantenham-se sons, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.